Aê! Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é como você vai fazer a sua marca crescer 276% mais rápido dentro do mercado. Então eu não estou falando isso aqui de chutei o número, não. Isso aqui que eu vou falar para você é com base na minha marca de whisky que eu fiz, e o que eu fiz com ela em um ano foi tirar ela do patamar de criação e ela valorizou 276% a mais dentro de um ano, foi um pouco menos de um ano, até que eu consegui vender ela para uma das maiores holdings de bebidas destiladas do país. E eu tenho uma estratégia principal que eu vou passar para você nesse vídeo, que ela foi, acho que, a grande chave para conseguir fazer todo esse crescimento de uma forma extremamente acelerada, que muitas marcas no mercado também fazem, tá? Não vou falar assim, eu sou o grande gênio. Não, é uma estratégia comum, porém, quando ela é executada bem feito, arroz com feijão bem feito, o resultado é brilhante. Então, esses 276% também eu vou falar os aspectos que são vendas, visualizações e também relacionamento com o público-alvo, que daí chamam de brand awareness, né? Mas enfim, não vamos pegar tanto esse detalhe tão técnico, vamos se manter no principal aqui. Bem, o que a gente pode ter certeza quando você fizer isso? Primeira coisa é que se você aplicar essa estratégia, você vai conseguir visualizações para sua marca, só que não só visualização igual se fazer uma dancinha besta ou algo nesse sentido, ou um memezinho. Não, estou falando de visualizações qualificadas de um público-alvo, muito possivelmente comprador, que foi o que aconteceu comigo. Então isso vai aumentar, vão ser mais pessoas te vendo e mais potenciais clientes te assistindo e relacionando com a sua marca, claro, dentro do ecossistema da sua marca, que eu vou explicar isso mais para frente. Tá? Segundo ponto é que você vai aumentar suas vendas, só que sem aumentar muito o teu custo. Porque o que eu vejo hoje as marcas fazendo? Eu vou aumentar minha venda. Tudo bem, mas daí contrata mais equipe, contrata mais time comercial, mais customer success, mais gente para criar conteúdo. Não. Aqui a gente vai aumentar as vendas sem aumentar muito o custo. E o terceiro ponto, a gente vai aumentar o relacionamento com o público-alvo, que eu sempre falo para vocês que é extremamente importante. No mundo de hoje não é mais aquela coisa linear do tipo, me conheceu minha marca, comprou, fidelizei. Não. Conheceu minha marca, comprou, ficou dentro do ecossistema da minha marca, fidelizou e continuou comprando, então tem uma diferença, porque para isso tem que ter o relacionamento. Mas, vamos lá, vou trazer para você aqui então esse conteúdo todo que eu quero trazer, essa estratégia, esse conteúdo todo, ele tem base em uma estratégia só que eu chamo de associação de marca. Para quem não sabe, a associação de marca é simplesmente um grande potencializador, uma alavanca para a tua marca, que é simplesmente com quem sua marca vai estar associada dentro do mercado. Então vamos supor, eu gosto de fazer os vídeos do YouTube daqui de casa, tranquilo. Mas se eu estivesse gravando com você num boteco, sinuca, galera fumando, um negócio feio atrás, vocês iam falar, nossa, nada a ver, nem vou ver o vídeo desse cara. Vocês provavelmente iriam me desvalorizar. Agora, se eu tivesse com a minha marca igual, todas as pessoas, os criadores de conteúdo, a maioria deles fazem, querendo passar pompa para você de terninho, Rolexzinho, dirigindo Porsche, vocês vão falar, nossa, esse cara ganha muito dinheiro. Então, algumas pessoas iam pensar isso, claro, nem todas, né? Eu não penso isso porque muita gente mente. Mas enfim, essas associações dos lugares que você está, com quem você está, quais marcas você está usando ou está associado, tudo isso pode potencializar muito o teu resultado como uma grande alavanca e muita gente nem faz isso ou faz isso de uma forma errada. E eu quero passar para você exatamente qual que é essa estratégia de associação de marca. Quero te dar alguns exemplos aqui também que eu sempre sigo muito essa estratégia de analogias e storytelling. Então vou trazer para você aqui como que eu fiz a minha associação de marca com o meu whisky para conseguir ter essa valorização de 276% em menos de um ano, tá? A primeira coisa que eu fiz quando eu fui lançar o meu whisky, o Whisky Lemac, para quem não conhece, foi o seguinte: eu peguei o whisky e eu falei, eu não sou um cara influente no mundo do whisky. O mundo do whisky é um mundo extremamente nichado, onde as pessoas querem saber qual é o malte, qual é o barril, qual é a idade, qual é tudo para querer comprar o whisky, né? Aí eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E aí eu tive uma ideia. Falei, já que as pessoas não me veem, não me notam, eu vou mandar mensagem, vou conversar com as pessoas que já têm audiência falando de whisky, que já têm audiência, reconhecimento e autoridade dentro do mercado quando falam de whisky. E simplesmente eu pensei, vou mandar mensagem para essas pessoas, vou conversar com elas e vou ver se elas topam fazer uma parceria.
como o mundo do whisky é um universo muito nichado, mas ao mesmo tempo também tem algumas pessoas que são muito grandes, né? É claro que se eu fosse atrás das maiores pessoas ia custar muito caro. Então, por exemplo, eu fui atrás de um grande influenciador e ele ia me cobrar coisa de 30 mil reais por mês. Falei, cara, 30 mil reais por mês é muito, para esse cara ter que me devolver isso em lucro vai ser um absurdo. Então, o que, que eu fiz? Primeira coisa que eu não fui atrás dos grandes influenciadores. Eu peguei um investimento muito menor que esses 30 mil e ao mesmo tempo eu dividi entre vários criadores de conteúdo de whisky pequeno. Peguei alguns criadores de conteúdo do Nordeste, peguei alguns do Sul e aí eu fui dividindo entre eles. Muitos deles eu nem tive que pagar, muitos deles eu só mandei uma garrafa e falei, ó, pega essa garrafa, experimenta, grava e fala a tua opinião. Eu tinha certeza da qualidade do produto, sabiam que iam falar bem, então não falei, ai, fala isso, fala aquilo. Não paguei, eu mandei o produto, só que eu deixei claro para eles. Muita gente erra nessa estratégia também. Não é só você achar um influenciador e você falar para ele, ó, tô te mandando meu produto, pega ele e faz o que você quiser. Não, a maioria dos criadores de conteúdo não vai postar. Por exemplo, muita gente chega e tenta fazer isso comigo. Ah, Henrique, eu posso te mandar meu produto? Eu falo, pode. E eu vou lá. Alguns eu posto, outros eu não posto. E a pessoa que eu não posto vem me cobrar depois e fala assim, Henrique, mas por que você não postou? Eu falo, ué, você não me falou nada disso? Você não falou que era para postar? Você falou que você queria me mandar um presente. Eu aceitei o presente, beleza, mas você não falou nada que eu ia postar. Até porque hoje na minha audiência que eu tenho, são mais 700 mil seguidores somando todas as redes sociais, tem um custo para poder fazer isso. Se eu ficar aceitando presente de todo mundo, postando todo mundo, vai virar um saco minha rede social. Então, quando você for mandar para a pessoa fazer esse acordo, é muito importante que você tenha certinho lá o que vai ser feito, se a pessoa topa, se a pessoa não topa. Então, o que eu fiz com o whisky basicamente foi isso. Eu peguei, primeiro mês, eu peguei o Whisky Lemac, eu mapeei dentro das redes sociais quem eram os micro-influenciadores principais que tinham conexão com o meu público-alvo. E eu falei, eu vou pegar 10 garrafas e eu vou mandar para essa galera. Mandei 10 garrafas para 10 micro-influenciadores. A maioria deles postaram. 7 postaram, outros não cumpriram o combinado, mas tudo bem. Dos que postaram esses 7, eu acabei vendo que 5 não deu resultado nenhum, mas 2 acabaram dando um resultado muito explosivo. E aí o que eu acabei fazendo? Eu cheguei nesses 2, vi que deu retorno, peguei o dinheiro das vendas e falei, ó, agora eu vou investir nesses caras. Eu falei, ó, cara, quanto que você cobra para você poder fazer uma postagem por mês, postagens recorrentes? Quanto você cobra para aparecer num conteúdo comigo? Para você aparecer num conteúdo escrevendo no meu blog, no meu site? E aí eu comecei a pagar esses caras. Então, de 10, eu peguei 2. Aí o que eu fiz no outro mês? Simplesmente repliquei essa estratégia. Peguei mais 10 garrafas, fui e mandei para aqueles 2, eu falei que ia mandar a garrafa, ok? Então peguei 8 garrafas e mandei para mais alguns. Desses 8, um deu certo. Então eu já estava com 3 caras. No outro mês eu repliquei, mais um deu certo, eu estava com 4 e saí distribuindo só 6 garrafas. Então, o que eu acabei fazendo foi, eu peguei dentro do campo do segmento que eu quero atuar, dentro da conexão do público-alvo que eu queria atingir, eu distribuí meu produto e eu saí fazendo acordos. E eu fui fazendo isso mês após mês, sempre testando, sempre com acordos bem feitos. Eu fui associando a minha marca às pessoas certas. Mas aí eu falei para você no começo do conteúdo que a associação de marca não é somente sobre as pessoas, mas é também sobre o local, é também sobre a história, e existem diversos fatores. O primeiro de pessoas, já conversamos aqui, já te falei como é que você vai fazer, e muita gente te cobra dinheiro, tá? Para falar como você vai lidar com influenciadores, eu estou te trazendo isso aqui de graça. Só que eu não pensei em associar somente a pessoas. Falei, cara, eu tenho que associar também a lugares. E eu tenho que associar outras marcas. Como é que eu vou fazer isso? E aí, o primeiro passo, eu fiz uma pesquisa de mercado. Então, peguei, fiz uma pesquisa de mercado e eu falei, ó, aonde as pessoas do meu público-alvo consomem whisky? Qual é a ocasião que eles consomem whisky? E aí, saí perguntando para um monte de empresário que era do meu público-alvo. 98% deles responderam que a ocasião em que eles consumiam whisky eram em duas ocasiões: churrasco e assistindo esporte, jogo de futebol. Falei, perfeito. Se esses caras estão com a atenção voltada e o consumo do produto voltado em momentos de churrasco e futebol, o que eu comecei a fazer? A criação de conteúdo da minha marca começou a ser voltada
junto a esse campo, esse território. Porque daí eu sabia que se o cara estava vendo futebol, ele ia consumir um uísque. Então, se o meu uísque tivesse associado ao futebol, a chance de consumir ele aumentaria. Se o cara vai fazer um churrasco, ele vai buscar um uísque. Se o meu uísque for conhecido e sempre associado ao uísque do churrasco, a chance de consumo aumenta. E foi exatamente o que aconteceu. Todos os ensaios fotográficos, todas as filmagens, todos os conteúdos era o meu uísque sendo consumido em churrasco e assistindo um jogo de futebol. O que começou a acontecer foi que sim, cresceu a audiência, começou a crescer também a consideração das pessoas, porque simplesmente estava sendo algo muito familiar para eles. Então eu estava com as pessoas certas postando e cada vez buscando mais pessoas certas, e eu estava no campo, no território de consumo. E aí, fora isso, eu fui para parceria com outros negócios. E que tipo de negócio que eu fiz parceria? Com churrascarias. Churrascarias de alto padrão. Comecei a fazer parcerias e colocar meu whisky dentro de churrascarias de alto padrão. Então eles estavam com um produto meu lá, oferecendo degustação, vendendo, e a ideia não era lucrar de começo, mas a ideia era aumentar a percepção da marca. E foi o que aconteceu. Né? De começo eu não lucrava nessas churrascarias. Inclusive algumas delas eu saía no prejuízo, por causa do acordo que eu fiz, mas o consumo começou a aumentar. As pessoas começaram a pedir mais, aí começou a vender mais, eu comecei a ter lucro também nessas churrascarias. Então, você tem que pensar em associar o seu produto de uma forma simples a lugares, pessoas, outras marcas que tenham conexão com aquilo que o seu público-alvo gosta, com a essência do que é a sua marca, do seu produto que você está querendo construir. E um outro exemplo aqui também, um pouco polêmico agora, não levem nesse sentido, mas como associação de marca, como você estar com as pessoas certas, lugares certos ou negócios certos pode alavancar o teu crescimento, a gente vê, por exemplo, a Virgínia, né? A Virgínia, eu vou dar mérito total para ela, que é uma excelente criadora de conteúdo. Eu, sinceramente, não gosto muito dela como pessoa por causa das casas, né, de bet que ela promove. Eu não acho isso legal, mas ela foi uma criadora de conteúdo, começou em 2016 no YouTube. No terceiro vídeo dela, ela conseguiu 100 mil inscritos. Isso aí é um fenômeno, né? Uma máquina, total mérito dela. Só que ela começou a namorar o Rezende, que já era um cara gigantesco no mundo do entretenimento dentro do YouTube. E ela começou a aparecer nos vídeos dele, fechou acordo com a agência dele. O crescimento dela com o Rezende foi meteórico, porque ela estava associada ao Rezende, junto à marca do Rezende. Quem assistiu o Rezende via ela, começava a gostar dela, seguia ela. Então, ela associada com um cara grande começou a crescer. Beleza, depois eles terminaram em 2020, se eu não me engano. Ela teve que pagar uma multa, né, por sair da agência dele, uma multa de 2 milhões de reais, assim, um absurdo, né? Mas aí, no mesmo ano, ela começou a namorar com o herdeiro do Império Sertanejo, né, o Zé Felipe. E aí, quando ela ficou associada ao Zé Felipe, todo mundo que acompanhava o Zé Felipe, todo mundo sertanejo, todo mundo que escolhia aquela música, virou os olhos para a Virgínia. Então ela cresceu em mais um campo, em mais um segmento, e ela alcançou 50 milhões de seguidores. A marca dela, o WePink, 365, 75 milhões de reais em faturamento acumulado. Então ela associou um cara grande, ela cresceu. Ela associou outro cara grande, ela cresceu mais e a marca faturou mais. E aí, claro, vamos deixar muito claro aqui que não é assim, ela estava com o cara grande e ela cresceu. Não, pelo amor de Deus, né? Ela trabalhou, ela se dedicou, ela criou conteúdo todos os dias, ela é uma máquina de criação de conteúdo, ela tem uma equipe gigante, ela fez a tarefa de casa. Só estou falando que a associação de marca foi um acelerador. É isso que a gente tem que entender. A associação de marca não vai fazer milagre para você, não vai fazer a gestão da tua marca, não vai fazer teus processos operacionais, não vai fazer tuas reuniões de venda, mas vai acelerar a visibilidade, vai acelerar tua autoridade. E foi o que ela fez. Com o Rezende isso aconteceu. Depois aconteceu com o Zé Felipe. E aí agora, em 2024, a Virgínia, ela abriu a primeira franquia da WePink nos Estados Unidos. Ok? E agora, então ela começou a vender para lá. E aí, em 2025, ela anunciou que ela vai fazer um centro de distribuição para vender para o mundo todo, internacionalmente. Só que para vender internacionalmente tem que ter visibilidade internacional. E aí agora o que aconteceu é que apareceu o caso de romance, flirt, né, dela com o Vini Júnior. O Vini Júnior, um craque,
a nível mundial, joga no Real Madrid, se não me engano, não sou muito apegado a futebol, né? Mas é um cara visto pelo mundo todo. E agora, 2025, vai ter Copa em 2026. Então ela está associada a um craque brasileiro que tem visibilidade internacional e que no ano que vem o cara vai ter uma visibilidade absurda. Então, se ela engatar esse relacionamento, ou se ela ficar mais perto, mais associada ali com ele, com certeza isso vai ser um grande acelerador para o crescimento dela a nível mundial. Não estou falando que ela é oportunista, não estou falando nada disso. Às vezes ela realmente está gostando do cara, às vezes também não dá em nada. A gente não vamos ficar fofocando aqui se a gente não sabe o que é. Estou falando de hipóteses. Estou falando de coisas teóricas sobre marca, tá? Não estou falando da vida pessoal dela também, nem falando que ela não teve mérito, porque ela teve mérito pra caramba, é uma máquina, trabalha pra caramba, grava pra caramba, cria conteúdo pra caramba. Nesse requisito, eu admiro ela de fato. Mas no quesito lá que estraga um pouco as casas de aposta e tal, isso aí eu já não admiro muito não. Mas enfim, te dei dois exemplos aqui, um que eu usei, outro que a Virgínia vive, e diversas outras marcas vivem também de associação de marca. Vou te dar um outro exemplo aqui para ficar claro para você. A Nike era só um símbolo, só o swoosh, né? Não valia muito, não valia grande coisa, não era uma grande marca. Só que quando ela apareceu no pé do Michael Jordan, um dos maiores atletas de todos os tempos, um dos maiores vitoriosos, dedicados, esforçados de todos os tempos, aí a Nike começou a valer. Porque começaram a associar o quê? Se o Michael Jordan é o melhor de todos os tempos e ele usa Nike, então a Nike deve ser o melhor tênis de todos os tempos. E aí o que aconteceu foi que a Nike explodiu. Então, se você hoje está querendo crescer tua marca, crescer o teu negócio, mas você não está fazendo as associações de marca certa, se você não está pensando nessa estratégia, é igual você querer correr estando com o pé amarrado numa bola de ferro, né? Igual tem nos desenhos. Só que isso vai te segurar para trás. Agora, se você tiver as associações, isso vai ser, na verdade, uma grande alavanca para você. Então, o passo a passo para você construir as associações corretas. O primeiro, defina, né, quem é o seu público-alvo, os interesses que ele tem, e você tem que entender do que meu público-alvo gosta, quem meu público-alvo acompanha, que tipo de conteúdo meu público-alvo gosta de ver. Primeiro passo. Segundo passo, você tem que encontrar as pessoas, eu indico para você os micro-influenciadores, que produzem conteúdo que seu público-alvo tem como interesse e gosta de acompanhar. Então, você mapeou o teu público-alvo, você encontrou essas pessoas, agora você vai fazer acordo com essas pessoas. É muito importante que você tenha muito bem definido. Eu, dentro da minha empresa, da LSK, que está aqui inclusive, né, LSK, a gente já teve caso de uma mulher, uma mulher, na verdade, uma empresária, que ela chegou dentro da nossa comunidade de alunos, ela já chegou praticamente falida. De tanto que ela mandava roupa para os outros, ela fazia um trabalho extremamente artesanal com a roupa dela, roupas lindas, ela chegou praticamente falida, porque ela saía entregando roupa para os outros. Ah, mas eu mandei roupa para grande influenciadora, não sei o que, não sei o que. Ela nem viu, nem me mandou mensagem, nem postou. Aí eu mandei para outra. Mandou até para... Pô, mandou para mulher de presidente, mandou uma parada louca assim. Mas aí, claro, a pessoa nem abriu, não postou. Por que ela postaria? Não teve acordo, não teve nada, não teve um combinado. Então, tenha combinados, tenha tratados, tenha essa estratégia muito bem definida e bem acertada com as pessoas que você vai fazer parceria. Então, definiu teu público-alvo e os interesses, definiu quem são as pessoas, fez a proposta organizada, estruturada e bem combinada com elas, agora você vai monitorar os resultados. Então, igual eu fiz com o Lemac, eu não mandei para uma pessoa e fiquei esperando igual um tonto. Não, eu mandei para 10, porque eu sabia que dos 10, um ou dois, estourando assim, se desse muito bom, 3 iam dar certo. 2 deram certo. Legal. Então, já foi um resultado que eu considerei super positivo. Então, você tem que mandar para diversas pessoas, monitorar esses resultados e não adianta fazer uma vez. Você tem que ser constante. Essa tem que ser uma estratégia de marketing já com verba separada para você fazer isso constantemente. Então, o resumo é esse. Defina seus valores e o público-alvo. Busque essas pessoas influentes. Faça um acordo correto com elas. Monitore os resultados. E se você quiser saber mais conteúdo sobre como eles podem postar, qual tipo de conteúdo eles vão criar, que tipo de conteúdo você vai criar, inclusive, eu tenho um vídeo aqui que vai aparecer em algum lugar, o card, um vídeo que fala
3 estratégias de storytelling que eu usei e que me levaram de 1.000 seguidores para mais de 100.000 seguidores qualificados e compradores em 42 dias. É uma técnica coringa, super trunfo para você usar na sua criação de conteúdo e eu entrego nesse vídeo gratuito, então é só você clicar aqui, partir para esse vídeo e assistir. Não esquece de se inscrever no canal também, que tem conteúdos novos aqui todos os dias e, claro, principal, toda quarta-feira às 11 horas da manhã tem live, então você pode simplesmente estar ao vivo comigo, tirando dúvida, batendo papo, conversando, toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Fechou? Então, eu te vejo, acho que é ao vivo, numa quarta, né? Valeu!